Bem-vindos à Livraria da Polis. Meu nome é Sofia. No áudio de hoje você vai ouvir O Cônego ou Metafísica do Estilo, conto de Machado de Assis. Nesta narrativa singular extraordinariamente sofisticada, Machado transforma o próprio ato de escrever em matéria literária. Acompanhamos um cônego diante da difícil tarefa de encontrar a palavra exata para concluir um sermão. Mais do que uma história convencional, o Cônego Metafísica do Estilo é uma meditação elegante sobre pensamento, inspiração e sobre aquilo que acontece silenciosamente entre a ideia e a palavra. Agora convido você a entrar nesta leitura e acompanhar um dos textos mais inventivos e intelectualmente brilhantes de Machado de Assis. O Cônego ou a Metafísica do Estilo. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. As mandrágoras deram o seu cheiro. Temos às nossas portas toda a casta de pombos. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. Era assim, com essa melodia do velho drama de Judá, que procuravam um ao outro na cabeça do cônego Matias um substantivo e um adjetivo. Não me interrompas, leitor precipitado. Sei que não acreditas em nada do que vou dizer. Diluei, contudo, a respeito da tua pouca fé, porque o dia da conversão pública há de chegar. Nesse dia, cuido que por volta de 2222, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Então, esta página merecerá, mais que favor, apoteose. Hão de traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro, para uso dos séculos, papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutidas e capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única, verdadeira, e tudo estará acabado. Até lá, passarei por tonto. Como se vai ver? Matias, cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Tem 40 anos de idade e vive entre livros e livros para os lados da Gamboa. Vieram encomendar-lhe o sermão para certa festa próxima. Ele, que se regalava então com uma grande obra espiritual, chegada no último paquete, recusou o encargo, mas instaram tanto que aceitou. Vossa Reverendíssima faz isto brincando, disse o principal dos festeiros. Matias sorriu manso e discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas. Os festeiros despediram-se com grandes gestos de veneração e foram anunciar a festa nos jornais. Com a declaração de que pregava ao Evangelho o cônego Matias, um dos ornamentos do clero brasileiro. Este ornamento do clero tirou ao cônego a vontade de almoçar. Quando ele o leu, agora de manhã, e só por estar ajustado é que se meteu a escrever o sermão. Começou de má vontade, mas no fim de alguns minutos já trabalhava com amor. A inspiração, com os olhos no céu, e a meditação, com os olhos no chão, ficam a um e outro lado do espaldar da cadeira, dizendo ao ouvido do cônego mil coisas místicas e graves. Matias vai escrevendo, ora devagar, ora depressa. As tiras saem-lhe das mãos animadas e polidas. Algumas trazem poucas emendas ou nenhumas. De repente, indo escrever um adjetivo, suspende-se. Escreve outro e risca-o. Mais outro que não tem melhor fortuna. Aqui é o centro do idílio. Subamos a cabeça do cônego. Opa, cá estamos. Custou-te, não, leitor amigo? É para que não acredites nas pessoas que vão ao Corcovado e dizem que ali a impressão da altura é tal que o homem fica sendo coisa nenhuma. Opinião pânica e falsa, falsa como Judas e outros diamantes. Não creia tu nisso, leitor amado. Nem Corcovados nem Himalaias valem muita coisa ao pé da tua cabeça, que os mede. Cá estamos. Olha bem que é a cabeça do cônego. Temos à escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais, mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda.
Descoberta minha é que ainda assim não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado e os substantivos de outro. E toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo da diferença sexual. Sexual? Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande memória psicolexicológica, em que exponho e demonstro essa descoberta. Palavra tem sexo. Mas, então, amam-se umas às outras? Amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo. Senhora minha, confesse que não entendeu nada. Confesso que não. Pois entre aqui também na cabeça do cônego. Estão justamente a suspirar deste lado. Sabe quem é que suspira? É o substantivo de há pouco. O tal que o cônego escreveu no papel, quando suspendeu a pena. Chama, por certo, adjetivo que ele não aparece. Vem do Líbano, vem. E fala assim, pois está em cabeça de padre. Se fosse de qualquer pessoa do século, a linguagem seria a de Romeu. Julieta é o sol. Ergue-te, lindo sol. Mas em cérebro eclesiástico, a linguagem é a das escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma, como acontece com o thaler ou o dólar, o florim ou a libra, que é tudo o mesmo dinheiro. Portanto, vamos lá por essas circunvoluções do cérebro eclesiástico. Atrás do substantivo que procura o adjetivo. Silvio chama por Sílvia. Escutai. Ao longe parece que suspira também alguma pessoa. É Sílvia que chama por Silvio. Ouvem-se agora e procuram-se. Caminho difícil e intricado que é este de um cérebro tão cheio de coisas velhas e novas. Há aqui um burburinho de ideias, que mal deixa ouvir os chamados de ambos. Não percamos de vista o ardente Silvio, que lá vai, que desce e sobe, escorrega e salta. Aqui, para não cair, agarra-se a umas raízes latinas. Ali, abordoa-se a um salmo. Acolá, monta um pentâmetro. E vai sempre andando, levado de uma força íntima a que não pode resistir. De quando em quando, aparece-lhe alguma dama, adjetivo também, e oferece-lhe as suas graças antigas ou novas. Mas, por Deus, não é a mesma, não é a única. A destinada ab eterno para este consórcio. E Silvio vai andando à procura da única. Passai, olhos de toda cor, formas de toda casta, cabelos cortados à cabeça do sol ou da noite. Morreis sem eco, meigas cantilenas suspiradas no eterno violino. Silvio não pede um amor qualquer, adventício ou anônimo. Pede um certo amor nomeado e predestinado. Agora não te assustes, leitor. Não é nada. É o cônego que se levanta, vai à janela e encosta-se a espairecer do esforço. Lá olha, lá esquece o sermão e o resto. O papagaio em cima do poleiro, ao pé da janela, repete-lhe as palavras do costume. E no terreiro, o pavão enfuna-se todo ao sol da manhã. O próprio sol, reconhecendo o cônego, manda-lhe um dos seus fiéis raios a cumprimentá-lo. E o raio vem, e para diante da janela, cônego ilustre, aqui venho trazer os recados do sol, meu senhor e pai. Toda a natureza parece assim bater palmas ao regresso daquele galé do espírito. E próprio alegra-se, entorna-se os olhos por esse ar puro. Deixa-os ir fartarem-se de verdura e fresquidão ao som de um passarinho e de um piano. Depois fala ao papagaio, chama o jardineiro. Assoa-se, esfrega as mãos, encosta-se. Não lhe lembra mais nem Silvio nem Sílvia. Mas Silvio e Sílvia é que se lembram de si. Enquanto o cônego cuida em coisas estranhas, eles prosseguem em busca um do outro, sem que ele saiba nem suspeite nada. Agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas. Os germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. É o desvão imenso do espírito. Aqui cairão eles, à procura um do outro, chamando e suspirando. Dê-me a leitora a mão.
Agarre-se o leitor a mim e escorreguemos também. Vasto mundo incógnito. Silvia e Sílvia rompem por entre os embriões e ruínas. Grupos de ideias, deduzindo-se à maneira dos silogismos. Perdem-se no tumulto de reminiscências da infância e do seminário. Outras ideias, grávidas de ideias, arrastam-se pesadamente, amparadas por outras ideias virgens. Coisas e homens amalgamam-se. Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica. Mandarins de toda a classe distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era criança. Memórias pias e familiares cruzam-se e confundem-se. Cá estão as vozes remotas da primeira missa. Cá estão as cantigas da roça que ele ouvia cantar às pretas em casa. Farrapos de sensações esvaídas. Aqui um medo, ali um gosto, acolá um fastio de coisas que vieram, cada uma por sua vez, e que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura. Vem do Líbano, esposa minha. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém. Ouvem-se cada vez mais perto. Eis aí chegam eles as profundas camadas de teologia, de filosofia, de liturgia, de geografia e de história. Lições antigas, noções modernas, tudo à mistura, dogma e síntese. Aqui passou a mão panteísta de Spinoza, às escondidas. Ali ficou a unhada do doutor Angélico. Mas nada disso é Silvio nem Sílvia. E eles vão rasgando, levados de uma força íntima, afinidade secreta, através de todos os obstáculos e por cima de todos os abismos. Também os desgostos hão de vir, pesares sombrios que não ficaram no coração do cônego. Cá estão, a laia de marchas morais, e ao pé deles o reflexo amarelo ou roxo, ou o que quer que seja da dor alheia e universal. Tudo isso vão eles cortando, com a rapidez do amor e do desejo. Cambaleias, leitor? Não é o mundo que desaba, é o cônego que sentou agora mesmo. Espaireceu à vontade, tornou à mesa do trabalho e releu o que escreveu para continuar. Pega da pena, molha, desce ao papel, a ver que adjetivo há de anexar ao substantivo. Justamente agora é que os dous cobiçosos estão mais perto um do outro. As vozes crescem, o entusiasmo cresce. Todo o cântico passa pelos lábios deles, tocados de febre. Frases alegres, anedotas de sacristia, caricaturas, facécias, disparates, aspectos estúrdios, nada os retém, menos ainda os faz sorrir. Vão, vão. O espaço estreita-se. Fica aí perfis meio apagados de paspalhões que fizeram rir ao cônego e que ele inteiramente esqueceu. Ficai, rusgas extintas, velhas charadas, regras de voltarete e vós também, células de ideias novas, debuxos de concepções, pó que tens de ser pirâmide. Ficai, abauroai, esperai, desesperai, que eles não têm nada convosco. Amam-se e procuram-se, procuram-se e acham-se. Enfim, Silvio achou Sílvia. Caíram nos braços um do outro, ofegantes de canseira, mas remidos com a paga. Unem-se, entrelaçam os braços e regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Quem é esta que sobe do deserto firmado sobre o seu amado? Pergunta Silvio, como no cântico. E ela, com a mesma lábia erudita, responde-lhe que é o selo do seu coração e que o amor é tão valente como a própria morte. Nisto, o cônego estremece. O rosto ilumina-se-lhe. A pena, cheia de comoção e respeito, completa o substantivo com o adjetivo. Sílvia caminhará ao pé de Sílvio, no sermão que o cônego vai pregar um dia destes, e irão juntinhos ao prelo, se ele coligiu os seus escritos, o que não se sabe. Gazeta de Notícias, 22 de novembro de 1885. Você ouviu O Cônego ou Metafísica do Estilo, de Machado de Assis. Neste conto, Machado nos conduziu para dentro de um território raro em sua obra, o próprio mistério da linguagem. Ele volta o olhar para aquilo que ocorre no interior da mente, naquele instante quase invisível em que uma palavra parece procurar outra até que o estilo finalmente encontre sua forma.
As palavras deixam de ser apenas instrumentos e passam a parecer entidades vivas, movidas por aproximações secretas, afinidades e encontros inesperados. Entre a intenção e a linguagem sempre existe um intervalo misterioso, e é nesse espaço que Machado constrói toda a beleza desta narrativa. No fim, fica a pergunta: nós realmente escolhemos as palavras ou são elas que acabam nos encontrando? Se você gostou dessa leitura, inscreva-se no canal, acompanhe a Livraria da Polis e siga ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!